No domingo pela manhã nós iniciamos falando a respeito deste grande milagre realizado pelo Senhor Jesus. E estivemos falando ali que ele subiu da Galileia até Jerusalém. Então ele saiu do sul e foi até o norte. E nisso que ele sai, ele vai porque estaria acontecendo uma festa, a Páscoa estaria acontecendo em Jerusalém. E o Senhor Jesus se dirige até Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, Jerusalém na época tinha 12 portas. 12 portas. E uma dessas portas chamava a Porta das Ovelhas. E a Porta das Ovelhas é por onde entravam as ovelhas para o sacrifício. Todas as ovelhas passavam por ali. Tinha também a Porta do Monturo, onde os lixos só poderiam sair por aquela porta. Então haviam 12 portas ali em Jerusalém. E o Senhor Jesus, quando ele sobe a Jerusalém, ele passa exatamente por esta Porta das Ovelhas. E quando ele entra, ele dá de cara logo com esta situação de Betesda. Esse tanque de Betesda, em algumas Bíblias, fala que é 5 entradas, mas em outras traduções falam a respeito de 5 alpendres. Tinha 5 entradas e alpendres é cobertura, como se fosse varanda. E embaixo daquela varanda ficavam ali várias pessoas. Eu estive falando também no domingo que Betesda não era o nome de um lugar. Às vezes as pessoas imaginam que Betesda é o nome de um lugar, o nome de uma cidade, né? O nome de um estado. Não, Betesda era o nome daquele poço. Em hebreu era chamado Betesda. E quando nós começamos a observar esse texto, começamos a observar essa palavra Betesda, nós vamos ver que é um lugar, é casa de misericórdia. Se os irmãos forem lá para o Salmo de número 119, versículo de número 9, vão observar que tem ali a segunda letra do alfabeto hebraico, que é Bet. Então, Bet significa casa. E aí, quando nós começamos a ver o restante, que é Chesed, é misericórdia. Então, é casa de misericórdia. Então, quando Jesus entra naquele lugar, ali era um lugar de misericórdia. É só observar no Salmo 119, versículo de número 9, aí tem a segunda letra do alfabeto hebraico. É Aleph, Bet, aí Gimel, Dalet, Rei, vai por aí diante. Mas a segunda letra é Bet, que significa casa. E Chesed significa misericórdia. Então Jesus estava ali no lugar de misericórdia, um lugar que as pessoas estavam aguardando por uma misericórdia, aguardando por alguma coisa na vida deles, aguardando por um milagre na vida deles. E aí, existem alguns fatos dentro deste capítulo de número 5, que nos fala a respeito de misticismo e fala a respeito de religiosidade também. E dentro da mensagem nós veremos que fala ali sobre misticismo e fala sobre religiosidade. E esse texto que nós vamos tratar, o assunto desta noite, vai nos falar diretamente a respeito desta situação, falar a respeito daquele homem que estava há 38 anos ali naquele tanque de Betesda. Ele não tinha apenas 38 anos, ele estava ali há 38 anos. E não somente ele, muitas outras pessoas, cegos, mancos e diversos tipos de pessoas com diversas enfermidades. Mas aí o texto vai nos falar o seguinte, em Efésios capítulo 2, versículo de número 4, que é o próximo slide, nos diz assim, ó: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Pelo grande amor com que nos amou. E aí em Mateus 8,17 ainda nos diz assim: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. É lógico que às vezes nós ouvimos muito por aí as pessoas falarem o seguinte: se você é evangélico, você não pode ficar doente. Então, se você está doente, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você está com um problema financeiro, alguma coisa está errada na sua vida. Porque um cristão não pode ficar enfermo, é o que dizem por aí. Um cristão não pode ficar enfermo, um cristão não pode ficar sem dinheiro, um cristão não pode ter problema conjugal, problema familiar.
Então essa é a ideia, e é um evangelho que as pessoas querem nos oferecer, e muitas pessoas aceitam esse tipo de evangelho e acreditam nisto. Têm fé? Elas têm fé, mas só que elas acreditam nestas coisas. E quando o Senhor Jesus ele chega naquele local, ali tem a foto do tanque de Betesda nos dias de Jesus. Até hoje, não assim com esse mesmo formato, mas temos ali algumas ruínas desse tanque de Betesda. Quando você chega em Israel, você vai até aquele local e você encontra essas ruínas do tanque de Betesda. É um local que não é apenas assim, vamos dizer, como se fosse uma ilustração, como se fosse uma história sem H. Mas é algo real, algo que aconteceu. Então você chega ali, você vê aquele guia turístico te mostra, te fala, te explica direitinho. Este é o local que aconteceu o milagre de Jesus, aqui neste tanque chamado Betesda, em hebreu chamado Betesda. Por que eu falo a respeito? Falei a respeito de misticismo. Porque existia naquela época um deus grego da medicina chamado Serapis. Está no próximo slide. Chamado Serapis. E cujo nome era Asclépio. Asclépio. Então vamos prestando atenção. Asclépio. E aí o símbolo usado pela medicina moderna, mas com um bastão, existe ainda hoje o símbolo usado pela medicina moderna, mas com um bastão de Serapis, Asclépio. Se os irmãos observarem, o símbolo da medicina tem esse bastão. É como se nós olhássemos para o símbolo da justiça, que tem, né, aquela imagem, aquela figura com uma venda nos olhos. Então, até hoje, eles têm, dentro da medicina, o símbolo usado pela medicina moderna, mas com um bastão de Serapis, de Asclépio. Então, o símbolo da medicina, até hoje, é este aqui. E nós começamos a observar que naquele lugar em que o Senhor Jesus se encontrava, era um lugar que as pessoas acreditavam que passava um anjo, vez por outra. Vez por outra aparecia um anjo, surgia um anjo ali. O povo judeu, ele sempre teve assim, sempre tiveram algumas ideias, algumas tradições, alguns ensinamentos que vieram do passado, como a alma da pessoa ficaria no morto durante 3 dias, no 4º dia, se a pessoa não revivesse, verdadeiramente estaria morto. E eles acreditavam também que um anjo passava por ali, embora esteja aqui na Bíblia, mas eles acreditavam que um anjo ia passar por ali, ia mexer com aquela água, e o primeiro a chegar naquela água seria curado. Agora imagine um cego. O cego, dificilmente ele conseguiria chegar àquela água, a não ser que alguém o caminhasse, o levasse pelas mãos. O manco dificilmente conseguiria chegar na frente dos outros. E esse paralítico, há 38 anos, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a persistência desse paralítico. 38 anos ali aguardando por um milagre. 38 anos aguardando por algo que poderia acontecer na vida dele. Então existem pessoas que estão espalhadas por aí em muitos locais que se apregoa como igreja e se diz que é o evangelho. Muitas pessoas que têm fé, mas estão ali ainda. Estão ouvindo muitas coisas porque, olha, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar, amanhã vai acontecer. E as pessoas estão ali aguardando, quando o real evangelho não é anunciado. As pessoas, não estou dizendo que as pessoas estão sendo enganadas, mas elas estão sendo preparadas para uma realidade, para um encontro real com o Senhor Jesus, para o verdadeiro evangelho. O texto seguinte nos diz dessa forma: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Jesus é a nossa real fonte de cura e misericórdia. Jesus é a nossa real fonte de cura e misericórdia. Não adianta as pessoas ficarem prometendo muitas coisas, e às vezes
não acontece aquilo que elas gostariam que acontecesse. Sem citar nome, uma ocasião a minha cunhada estava em uma determinada igreja e minha cunhada sempre frequentava aquela igreja. E ela falou com alguém que foi com ela, falou assim, olha, quer ver, daqui a pouco, aquele paralítico que está lá atrás, ele vai largar a muleta e vai vir caminhando sem muleta até aqui à frente. Aí a pessoa que estava com a minha cunhada falou assim, que isso? E aí não deu outra. E quando foi feito lá aquelas promessas, você que crê, você que tem fé, aquele paralítico, aquela pessoa que estava com a muleta, largou a muleta e veio caminhando até a frente. Então existem pessoas que são enganadas, existem pessoas que são usadas para tais situações. Mas nós que conhecemos o real evangelho, sabemos que Jesus é a fonte de cura. É a fonte de cura. Nenhum poder emana se do alto não for dado. Homem nenhum tem poder de chegar e falar assim, está curado. Primeiro tem que vir de cima. O Senhor Jesus usar a pessoa, para essa pessoa então, falar em nome de Jesus e você está curado. Mas não é simplesmente chegar e falar assim, olha, vem para cá porque você vai ser curado. Jesus é a nossa real fonte de cura e misericórdia. Aquele homem estava num lugar de misericórdia, um lugar que alguém que precisava de uma ajuda. E quantas pessoas têm precisado de ajuda nesses últimos dias? Portanto, aí na folha dos irmãos, a ser preenchida, aliás, eu sempre deixo uma caneta junto àquele local para os irmãos anotarem ali seus pedidos, fazer o pedido de oração. Mas dificilmente quando retorna a caneta está lá. As pessoas pegam emprestado e não colocam de volta. Tem que colocar dentro da caneta, colocar se inscrever, colocar Êxodo 20, e aí o versículo específico, tem um versículo específico para você não subtrair, para não utilizar outra expressão, para você não subtrair algo de alguém, algo que não lhe pertence, ok? Então, sempre coloca ali, mas a caneta some. A primeira parte que nós temos aí para preencher, nos fala assim, primeiro, cuidado com a ilusão de falsos movimentos. Cuidado com a ilusão de falsos movimentos. Aquele lugar não era o lugar de cura, mas de enfermidade e doença. E até hoje existem lugares assim. Cuidado com a ilusão de falsos movimentos. Irmãos, até hoje, eu fico procurando aquelas pessoas daquele período do dente de ouro. Teve um período do dente de ouro. Os novos convertidos talvez não saibam, não tomaram conhecimento, mas teve um período que as pessoas iam para uma determinada igreja e o líder lá falava assim, olha, você vai sair daqui com um dente de ouro hoje. E até hoje eu nunca vi uma pessoa com dente de ouro, a não ser que você mande colocar. Então existem alguns movimentos que as pessoas se deixam levar. E muitos desses movimentos é como se fosse uma febre. Esse movimento vem e vai logo embora. Vem e vai embora. Eu lembro que na igreja aqui em Nova Iguaçu, eu posso citar porque eu conversei com a pessoa e a pessoa falou comigo que trocou sobre o movimento dos 12, da forma como era levado. Ele acreditou no princípio, implantou na igreja dele e depois ele tirou. Ele tirou completamente aquele movimento dos 12, da forma como no início foi apresentado. Ele tirou. Porque logo depois surgiu uma outra pessoa e quis transformar todo aquele movimento. Ele falou assim, olha, estou fora. Então nós precisamos ter cuidado, nós que somos evangélicos, somos membros de uma igreja batista, e eu sei o que se fala a respeito de igrejas batistas por aí. Diz que igreja batista não tem poder. É isso que se fala por aí. Isso que as pessoas falam por aí. Mas eu creio que o mesmo Deus que pode operar lá naquela igreja é o mesmo Deus que pode operar aqui.
Só que existem lugares que você faz uma propaganda, e dizem que a propaganda é a alma do negócio, mas nem sempre a propaganda é a alma do negócio. Nem sempre, nem sempre. Mas as pessoas oferecem tanto que as pessoas acabam se iludindo e indo para esses lugares, participando desses lugares. Nada contra quem faz. Eu, Cláudio, não participo e nunca, a palavra nunca é muito pesada, mas eu pretendo, durante o período que eu estiver aqui, não trazer para os irmãos sobre o encontro com Deus. O encontro com Deus. Muitas pessoas são convidadas a irem para esse encontro. Muitas pessoas. Mas o que acontece? Acontece que, quando a igreja é séria, ela manda uma carta. Se você não é membro daquela igreja, ela manda uma carta para que o pastor da outra igreja assine, liberando você para participar do encontro. E dificilmente você vê isso hoje em dia. Dificilmente. Eles querem convidar você para um encontro e não mandam carta para o pastor da igreja no qual você pertence. E muitas dessas pessoas que vão para lá são pessoas que eles chamam de outras igrejas, pessoas evangélicas. Pessoas evangélicas. Uma ocasião vieram falar comigo a respeito de um encontro. Eu falei assim, olha, tem uma turma aqui no Castelar que precisa de um encontro. Tem uma turma aqui no Castelar que precisa de um encontro. Eu já tive um encontro com Deus. Eu já tive um encontro. Então, o Cláudio, eu não apoio esta ideia. Se o irmão apoia esta ideia, se já participou de encontro, é o irmão. Mas a igreja, quando é séria, ela envia uma carta para o pastor daquela igreja para que libere você para o encontro. Libere você para o encontro. Eu tenho um conhecido, deixa eu ver aqui a hora. Eu tenho um conhecido que ele foi participar de um encontro desse. Lógico que existe encontro e encontros, igreja e igrejas. E foi participar de um desses encontros. E nesse encontro, mandou separar as irmãs de um lado e os irmãos de um outro lado. E do lado dos irmãos, levaram um pouco de fubá, e falou o seguinte: quem tem mais de 50 anos, saia de perto de quem tem 30 anos de idade. Saia de perto. Aí 50, um grupo de 50 chegou para cá, 50 anos de idade. 50 para cima. E aí chegou alguém com um fubá e falou assim: olha, este fubá vai dar virilidade para vocês. Vocês terão uma vida sexual ativa com a esposa de vocês. E soprou aquele fubá em cima daquele pessoal. Soprou. Irmãos, tem gente que acredita nessas coisas. E a pessoa fala assim: Cláudio, eu participei e fizeram isso comigo. E pior que eu fui para o grupo dos 50. Pior que eu fui para o grupo dos 50, que tinha mais de 50 anos de idade. E a mesma coisa fizeram com as irmãs. Aí uma irmã foi lá e fez a mesma coisa com as irmãs. Então nós precisamos ter muito cuidado com os falsos movimentos. Com os falsos movimentos. Uma das coisas que nós precisamos, e temos sempre que prestar atenção, se alguém vem falar alguma coisa para você, fala assim: me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Fazer igual o povo bereano, o povo de Bereia. Me mostra. Isso que você está falando aí, Paulo, daqui a pouco nós veremos se realmente está nos rolos, está nos escritos, o que você está falando para a gente. Então eu preciso saber se está na Bíblia. Tem que saber se está na Bíblia. Então temos que ter muito cuidado com essa ilusão de falsos movimentos. Falsos movimentos. Eu sei que existem irmãos da nossa igreja, de outras igrejas, que de repente saem da nossa igreja para frequentar uma outra igreja e falam: naquela igreja ali é que o negócio acontece. O negócio acontece ali. Que negócio que acontece ali? O negócio que tem que acontecer é a presença de Deus e a palavra de Deus. O negócio que tem que acontecer é a presença de Deus e a palavra de Deus e a manifestação de Deus. Mas segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade e o querer do homem. As irmãs que tem aquelas irmãs de poder, olha, a irmã, não procura nem mais o pastor, procura aquela irmã que tem uma oração, que é uma oração poderosa. Vai lá naquela irmã.
Então nós temos que ter o cuidado com a ilusão de falsos movimentos. Pegar o real evangelho. Eu tenho que olhar para as escrituras, eu tenho que ler as escrituras, eu preciso pesquisar nas escrituras, ver o que as escrituras estão me falando a respeito daquilo que a pessoa está me informando, está me convidando. Eu tenho que ver sobre isso, eu tenho que ler sobre isso, eu tenho que me informar sobre isso. Muito bem. No próprio capítulo 5, versículo número 3, fala assim, ó, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. E em João capítulo 4, versículo de número 14, também nos diz o seguinte, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então o que nós precisamos é de Jesus. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, Jesus ofereceu a água da vida para ela. Não ofereceu uma água, essa água é cristalina, essa água aqui é melhor, essa água aqui vem de uma fonte, é totalmente diferente. Você pode provar que foi Jacó que deu para o seu filho José dessa água desse poço aqui, então essa água aqui é poderosa. Não, Jesus falou que ele era a água da vida. Ele era a água da vida. Dentro do espaço a ser preenchido pelos irmãos, aí no número 2, nos fala o seguinte, cuidado com o engano das superstições populares. Superstições populares. Eu lembro, que é da minha época, e muitos irmãos devem lembrar, da tal da espinhela caída. Não sei quantos lembram da espinhela caída. Espinhela caída, você tinha que fazer o seguinte, você tinha que segurar no portal lógico, da porta, né? E tentar se levantar, se erguer ali por causa da espinhela caída. Irmã Marli, eu nunca soube o que é espinhela caída. O que é espinhela caída? Uma coisa primeiro que eu não tenho espinha. Eu não tenho espinha, agora espinhela caída. Outra coisa também que as pessoas pegavam e esticavam as mãos assim das pessoas, botavam, se um dedo estivesse mais distante, afastado do outro, é porque você estava com a espinhela caída. Então, isso é do tempo de alguns aí, alguns já ouviram falar a respeito disso, alguns já fizeram isso. Outra coisa também é que está com cãibra, está com muita cãibra, amarra um barbante na canela, que a cãibra... amarra um barbante na canela, que a cãibra vai parar. Elástico também? Do elástico eu não sabia, vou fazer do elástico. Do elástico eu não sabia. Sabia do barbante, essa é nova para mim do elástico. Então, cuidado com o engano das superstições populares. O que estava acontecendo ali? O povo acreditava em lendas, em folclores, em crendices populares. O povo estava acostumado com isso. Lembra quando o Senhor Jesus veio sobre as águas ao encontro dos apóstolos que estavam na canoa, que estavam naquela embarcação? E quando Pedro olhou, quando os apóstolos olharam, falaram assim, é um fantasma. Eles acreditavam em fantasma. Porque fazia parte de um folclore, fazia parte de uma superstição, fazia parte de lendas. Eles acreditavam em fantasma. Então nós precisamos ter cuidado com o engano das superstições populares. Olha, de repente o irmão pode até falar assim, pastor está criticando alguma igreja, está criticando, mas irmãos, Arruda, eu conheci Arruda, quando minha mãe era espírita, minha mãe era macumbeira, botava um galinho de arruda atrás da orelha, galinho de arruda, sal grosso, sabemos, eu sei que na Bíblia temos textos aqui que nos falam a respeito do sal, mas sal grosso também, para você colocar nas encruzilhadas o sal grosso. Então existem coisas que nós precisamos ter cuidado, ter muito cuidado, porque uma das coisas mais fáceis que possa existir, ou que venha a existir, é as pessoas trabalharem com as nossas emoções, com as nossas necessidades. Trabalha com a sua necessidade, ainda, eu não sei até que ponto isso é real, mas eu recebi um vídeo esses dias que a pessoa falou assim, olha, coloque um copo com água em cima da mesa. Se você não tiver um copo com água, coloque um copo com vodka. Se você não tiver vodka, você coloque cachaça. E eu vou ungir esse copo
e você terá a sua vida transformada. Meu sobrinho que não é de brincadeira, ele logo ligou para mim, mandou outra mensagem para mim e falou: Cláudio, é por isso que eu não paro de beber. Por quê? Porque você é abençoado, vou continuar sendo abençoado, mesmo com cachaça, então vou continuar bebendo. Já me mandou logo essa. Então nós temos que ter cuidado com o engano das superstições. Mas superstições, o que é isso aí? Isso aí é real? Isso aí está na Bíblia? Tem tantas coisas que as pessoas ficam nos oferecendo, nos mostrando, e que não retrata com o que está na Bíblia. Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 4, nos fala assim, ó, de vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. Era uma crença que eles tinham, eles acreditavam nisso. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Não precisava de água porque Jesus estava ali. Jesus estava ali. Jesus, quando ele sai aqui de baixo da Galileia e vai para Jerusalém, aqui embaixo na Galileia, ele realizou muitos milagres. E a sua visita, o período que ele esteve ali em Jerusalém, ele realizou muitos milagres. Muitos milagres. Aí os irmãos podem até pensar, mas pastor, Jesus ele cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho da pessoa e curou. Hoje eu posso fazer isso? Mas foi Jesus que fez isso. Foi Jesus. Foi Jesus. E as pessoas hoje acham e creem que podem fazer muitas coisas que estão na Bíblia sem terem a autoridade dada por Deus a elas. Então nós precisamos ter muito cuidado. O número 3 nos fala a respeito de persevere. Persevere na busca do seu milagre. Persevere na busca do seu milagre. Aquele homem, ele era perseverante. Irmãos, a pior coisa que possa existir é quando você perde a esperança, mesmo sendo evangélico. As coisas vão acontecendo, vão definhando, e as pessoas vão perdendo a fé. A ideia é perseverar. De repente Deus fecha uma porta para você aqui, mas escancara uma outra para você ali na frente. De repente você não entende, alguma enfermidade chega, enfermidade não para a morte, mas ela chega e te leva até um hospital. E ali você consegue evangelizar muitas pessoas. É um momento de reflexão na sua própria vida. É um momento para você evangelizar os seus parentes que virão lá te visitar. Então persevere na sua fé. Persevere na busca do seu milagre. Aquele homem estava ali há 38 anos, irmãos. Sabe lá o que é esperar 38 anos? As pessoas não têm paciência para esperar uma semana, 15 dias, um mês. As pessoas se aborrecem porque o milagre não acontece, se aborrecem e saem da igreja. Mas ninguém se aborrece e sai do serviço. Ninguém se aborrece e sai do serviço. Lá deveria sair, me aborreci e vou embora. Vou embora desse serviço. Ninguém sai, ninguém faz isso. Mas da igreja as pessoas, o milagre não acontece, o milagre não chega, as pessoas vão embora, vão em busca de uma outra igreja. Então persevere na busca do seu milagre. O que eu quero? O que eu quero? O que eu espero de Deus? O que Deus pode fazer em relação à minha vida? Então eu tenho que perseverar. Não vai ser o lugar que você estará, não vai ser, sabe? Se Deus ele tem condições de agir na tua vida aqui, ele tem condições de agir na tua vida em qualquer lugar também. Se Deus tem condições de agir na tua vida lá em outra igreja, ele tem condições de agir na sua vida aqui também. Então persevere, não abra mão nunca dos planos de Deus na sua vida. Não abra mão. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 5, nos diz assim, ó, um dos que estavam ali era paralítico, jazia 38 anos. 38 anos. Eu cheguei até a fazer a conta e falei para os irmãos no dia, que 38 anos corresponde a 13.870 dias. 13.870 dias, sem contar o ano bissexto, os anos bissextos. 13.870 dias. Sabe lá que você esperar 13 mil? Um ano para algumas pessoas já é muito.
Um ano já é muito. Imagine 13.870 dias. Então aquele homem estava ali aguardando que um milagre acontecesse ia acontecer na vida dele. Mas é impressionante que não estava somente ele ali, haviam outros dentro daquele alpendre ali, naquele tanque de Betesda, outros enfermos estavam ali. Mas só que aquele homem era um homem especial. Especial em que sentido? Não porque era paralítico, mas porque o coração dele estava voltado para o Senhor. Mais adiante, quando os irmãos lerem todo esse capítulo de número 5, Jesus vai encontrar esse homem dentro do templo, glorificando ao Senhor. Jesus sabia do coração daquele homem, conhecia perfeitamente o coração daquele homem. Quando nós lemos, já falei semana passada, ou semana retrasada, sobre os 10 leprosos, 10 paralíticos não, os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Somente um voltou para agradecer. Isso acontece em muitas igrejas, as pessoas querem a cura, mas não querem o Senhor da cura. As pessoas querem a bênção, mas não dão a mínima para o Senhor da bênção. Então, um dos que estavam ali era paralítico e jazia há 38 anos. Ele tinha fé, ele tinha esperança. Ele tinha esperança. Eu serei curado, eu serei curado, eu serei curado. E o dia dele chegou. Você não sabe qual será o seu dia, mas o Senhor sabe qual vai ser o teu dia. Ele sabe perfeitamente qual vai ser o seu dia. O dia do teu milagre. O dia que as promessas do Senhor irão se cumprir na sua vida. No ponto de número 3 nos diz o seguinte: persevere na busca, já até falamos, né? Persevere na busca do seu milagre, 5:5. No número 4 fala, perceba quem de fato se importa. Perceba quem de fato se importa. Jesus se importou com aquele homem. Quantas pessoas deveriam passar por ali e olhar aqueles enfermos e falar, coitado, né? Toma aqui, eu vou te ajudar financeiramente. Eu vou deixar aqui uma capa, vou deixar uma coberta aqui para você. Eu vou deixar para você aqui um alimento. Mas perceba quem de fato se importa. Se importa com você. É o novo convertido. Vê se alguém se aproxima de você para ter um acompanhamento de um discipulado. Você é um membro de igreja que está passando por algum tipo de dificuldade, observe se alguém se importa com você. Quem se importa com você? Se alguém está chegando para te ajudar, para trazer uma palavra, para tirar você daquele buraco, daquela situação em que você se encontra. E Jesus é a pessoa que se importa. Jesus se importa com pessoas, Jesus não se importa com coisas. E infelizmente hoje nós damos mais valores a coisas do que às pessoas. E o Senhor Jesus, olhando para aquele homem, teve compaixão daquele homem. Ele teve compaixão dos outros enfermos, ele teve compaixão também dos outros, mas ele conhecia perfeitamente o coração daquele paralítico. Então nós precisamos observar quem de fato se importa contigo. Você vai e conta algo para alguém, conta algo para uma pessoa que está próxima a você, e a pessoa fica assim, é mesmo? É mesmo? Ah... Não me diga, é mesmo? Não acredito. Não acredito que você está falando. Aí você sai de perto daquela pessoa, aí aquela pessoa que estava conversando contigo fala assim, menina, nem te conto. Nem te conto o que está acontecendo com fulano. Nem te conto. Aí pronto. Começa a vazar a informação, daqui a pouco... todo mundo sabe, quase todo mundo, só quem não sabe é a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians, mas quase todo mundo sabe do que está acontecendo contigo. Então o que nós podemos observar é quem de fato se importa com você. Está acontecendo alguma coisa? Conte comigo que eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Estarei orando por você. Esse trabalho do 333, ele é muito importante. Esse relógio de oração, ele é muito importante porque é a demonstração que nós nos importamos com a pessoa, e às vezes pessoas que você nem conhece, não é nem da igreja, e você se importa com aquela pessoa, e é justamente isso que o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos a fazer. Ele quer. Passa perto desses garotos aí na rua, esses garotos armados,
E muitos viram a cara, não falam nada. Pelo menos um bom dia, bom dia. Se falar Jesus te ama, não vai estar ofendendo. Não estaremos ofendendo essas pessoas. Falar Jesus te ama. Cuidado, Jesus está voltando. Teu pai está chorando por você. Não vai ser ofensa. O que você falou? O que você falou? Não, eu não vou fazer isso. É uma demonstração que você se importa com ele. Se importa. O que o mundo quer que essas pessoas, que venha acontecer com essas pessoas? O mundo quer que essas pessoas venham a morrer. O mundo quer essas pessoas mortas. Quanto menos, melhor para o mundo. Mundo não evangélico. Mas para nós não. Nós temos que demonstrar que nós nos importamos com essas pessoas. Nós queremos que essas pessoas saiam desse tipo de vida. E precisa ser feito um trabalho. E se houver uma oportunidade, sabe, trabalhe com essa pessoa. Lógico que você não vai sentar lá na esquina com ele, e ele ali no movimento, você sentado ali conversando. Mas tendo a oportunidade de sempre passar e falar algo, se passar com ele, encontrar com ele em determinado lugar e lançar, entregar um folheto, entregar um Novo Testamento, entregar um livro, é a demonstração que você se importa com aquela pessoa. Quem está se importando contigo? Quem se importa por aquilo que você está passando? É você ajudar a pessoa sem olhar o que vai receber em troca. Aí no versículo seguinte nos diz assim, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Eu acho interessante quando Jesus olha para aquele rapaz e pergunta se ele quer de fato, se ele quer de fato ser curado. É muito impressionante isso aqui. Aí eu começo a imaginar, e eu cheguei a pregar no domingo, que a resposta que Jesus queria naquele momento, é que o rapaz falasse assim, eu quero ser curado. Essa seria a resposta mais óbvia. Eu quero ser curado. Mas só que aquele rapaz, ele fez uma outra coisa também muito importante que está nesse slide seguinte aí, de número 5. Abra seu coração diretamente para Jesus. Abra o seu coração diretamente para Jesus. Eu sei que, a princípio, dá-nos a entender que quando Jesus pergunta, queres ser curado? A resposta seria igual daquele cego, quero ver, eu quero ser curado. Mas só que este homem, ele foi além. Ele abriu o seu coração para Jesus. O que estava acontecendo com ele? Olha, Senhor, eu quero ser lançado, eu quero chegar a essas águas, mas só que eu não consigo. Sempre quando eu vou em direção à água, alguém chega na minha frente. E eu continuo do mesmo jeito. Então o que acontece? Às vezes nós temos, muitos cristãos têm assim, alguns assuntos pendentes, que não abrem para o Senhor Jesus, que não falam para o Senhor Jesus. Às vezes nós oramos desta forma, muitos oram desta forma: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, tem misericórdia da Tua serva, mas abre o coração. Uma ocasião eu recebi um pastor na minha casa, isso há muito tempo atrás, recebi um pastor e no final, foi quando eu quebrei a perna. E no final o pastor falou assim: eu posso orar pelo senhor, pastor? Até já acontece a ilustração aqui na igreja. Eu posso orar pelo senhor, pastor? Você pode orar. Sem dúvida, irmão. Estou aqui para receber a oração, que eu quero ser curado, em nome de Jesus, voltar ao normal. E ele começou: Senhor, Tu sabes que o Teu servo está com a perna quebrada, Tu já operaste o primeiro milagre, mas eu quero te pedir, Senhor, pelo Teu servo lá no ministério, o ministério do Teu servo, lá naquela igreja. Senhor, Tu sabes o quanto é difícil para um pastor. Tu sabes, Senhor, na oração, Tu sabes, estava a irmã Nina, eu e ele. Tu sabes, Senhor, o quanto é difícil estar à frente de uma igreja, que às vezes, Senhor, o pastor leva um coice de porco. Isso na oração. Um coice de porco. É um coice que é curtinho, mas machuca, um coice que dói. Então, e ele deu vontade de rir, mas está na oração, você está na oração. E ele orou, sabe, o que chamou a atenção foi aquela simplicidade do coração dele. Ele abriu o coração.
O que estava no coração dele, ele conversou com Deus. Então o que nós precisamos fazer, o que você precisa fazer, está passando por algum tipo de dificuldade, abra o teu coração para o Senhor Jesus. Se você não tem assim a oportunidade de abrir, de compartilhar com outro irmão da igreja, mas pelo menos para o Senhor, abre o teu coração. Senhor, eu tenho essa dificuldade na minha vida, eu gosto de fazer isso, eu sei que isso não é agradável a Ti. Me ajude, Senhor, nesta área. Me ajude nesta área, Senhor. É isso que o Senhor quer ouvir de cada um de nós. Abra o seu coração diretamente para Jesus. No capítulo 5, versículo de número 7, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Não tenho ninguém que me ajude. Uma outra dificuldade que eu vejo aqui, quando ele fala, não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém que me ajude. Uma das piores coisas que possa existir para o ser humano é andar sozinho. É andar sozinho. Quando o Senhor Deus ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, não é apenas para arrumar uma pessoa para estar ao lado dele a nível de casamento. Não é bom que o homem esteja só. Muitos cristãos acreditam que podem caminhar sozinho. Sozinho. Não precisa de ninguém. Tem alguns irmãos aqui que entendem, sabem o que é mentoria. Todos nós precisamos de um mentor, que é mais do que um discipulador. Precisamos de alguém para nos auxiliar em determinadas áreas da nossa vida. Então aquele homem falou assim, eu não tenho ninguém. Sabe lá que você não tem ninguém? As pessoas olhavam para aquele homem ali, à beira daquele tanque, à beira do tanque de Betesda, e eu não tenho ninguém para me levar até a água. Não tinha um amigo sequer para levá-lo. Não, eu vou tentar te arrastar até lá. Não teve, não tinha. E às vezes nós, na qualidade de cristãos, achamos que podemos caminhar sozinhos. Sozinhos nós não vamos conseguir muita coisa não, irmãos. Nós precisamos de alguém ao nosso lado. Precisamos de alguém para nos auxiliar. Nenhum de nós, do último banco até aqui nesse púlpito, ninguém pode falar assim, eu consigo caminhar sozinho. Nós não conseguimos caminhar sozinho. Até porque a própria palavra nos diz, um ao outro ajudou. Um ao outro ajudou. O Senhor Jesus, quando enviou os 70, enviou de 2 em 2. O Senhor Jesus, quando ele tinha que sair para orar, ele não ia sozinho. Sempre tinha alguém ao lado. E as pessoas acham assim, não, eu sou crente há tanto tempo, eu não preciso de discipulado, de discipulador, nem de mentor, eu não preciso de ninguém, eu posso caminhar, eu lendo a Bíblia. Precisamos, em todas as áreas, área espiritual, área conjugal, área profissional, nós precisamos de alguém ao nosso lado para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho, tirar você do estado atual para colocar no estado desejado. Tirar você do estado atual para colocar você no estado desejado. Ajudar você a chegar num local que você gostaria de estar. Nós precisamos de alguém. Aí no número 6, tem que ser rápido que já estamos encerrando. No número 6 fala o seguinte. Creia que basta a palavra liberada de Jesus. Tem até um hino, um cântico que o nosso ministério louva aqui com muita excelência aqui na frente, basta uma palavra do meu Deus. Creia que basta uma palavra liberada de Deus. Quando Deus falar assim, ó, eu quero que aconteça isso. Os mensageiros, os anjos do Senhor vão de imediato e trazendo, sabe, trazendo aquela bênção que é liberada para cada um de nós. Basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra. E Jesus usou a palavra que Jesus usa para aquele homem está no versículo de número 8. Então Jesus lhe disse, levante-se. Levante-se. E aquele homem levantou. Bastou essa palavra, levante-se. Levante-se. Pega a tua cama e ande. Jesus não falou assim, ó, pega a tua cama e anda e depois levante-se. Não. Jesus falou, levante-se. Então basta uma palavra do Senhor, e eu preciso crer nesta palavra. Se Deus tem uma promessa, se Deus tem algo maravilhoso para acontecer em nossas vidas, para acontecer na sua vida, se Ele tem uma palavra já liberada, uma palavra rema para a sua vida, algo que vai acontecer
Pega essa palavra e não abre mão, não abre mão. Eu observo quando eu coloco para os irmãos a bênção araônica, alguns irmãos colocam a mão assim, ó, como se estivesse recebendo aquilo que eu estou falando. Não o que eu estou falando, aquilo que está na Bíblia, recebendo aquela palavra. Mas enquanto algumas pessoas não estão nem aí para a voz do Brasil, não estão nem aí para o que está acontecendo. Sétimo, nos fala o seguinte: leve o seu testemunho para onde você for. A ser preenchido aí é testemunho. Leve o seu testemunho para onde você for. Aí no versículo de número 9 fala assim: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Leve o seu testemunho para onde você for. Se Deus fez algo na sua vida, não fique calado, não fique quieto. Compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém. Fale pelo menos assim: olha, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Sábado passado eu estava de plantão lá no hospital do Joca. E aí, na hora que eu cheguei, que eu entrei, já encontrei uma pessoa toda de branco, sentada ao lado de uma pessoa chorando. E eu sentei na cadeira, peguei meu caderno, minha agenda, comecei a fazer uma anotações. E aquela pessoa, quando viu que estava escrito aqui no peito, capelão, aí falou assim: olha, fez sinal para que eu chegasse e conversasse com a garota, com a pessoa. Aquela pessoa tinha acabado de perder o pai. Aí eu falei para ela o seguinte: eu sei o que você está sentindo, porque eu também já perdi o meu pai. Também perdi meu pai. E até hoje eu choro, sentindo a falta do meu pai. Então eu sei o que você está sentindo, porque eu também já passei, já experimentei isso. Mas só que eu tinha 2 filhos. Tinha 2 filhos. E eu precisava demonstrar essa segurança para os meus filhos. Os meus filhos não poderiam ver em mim tamanha fraqueza. Eu sei que é doloroso, você tem que chorar, precisa chorar, tem que chorar, mas eu sei o que você está sentindo. Eu posso orar por você? O nome dela é até Cíntia, e o nome do esposo dela é Bruno, guardei por causa do nome do meu filho. Eu posso orar por você, Cíntia? Aí comecei a orar, pedi pelos médicos que atenderam o pai dela, pelos enfermeiros, pedi pelo maqueiro. E quando eu terminei de orar, quem estava do lado dela era uma médica, a doutora que tratou do pai dela. Ela veio me agradecer: muito obrigado por o senhor ter orado por mim. Muito obrigado por ter orado por mim. Então, dê um testemunho, sabe, por onde você passar. Aconteceu comigo, eu sei que você está sentindo. Por exemplo, se morre um filho, eu não posso chegar e falar assim: eu sei que você está sentindo. Como que eu vou saber se você está sentindo se eu nunca perdi um filho? Não tem como. Mas existem coisas na nossa vida que nós podemos compartilhar. Dar um testemunho da nossa vida. De uma vida transformada. Daquilo que Cristo fez em nossas vidas, fez por cada um de nós. No versículo de número 9 fala assim: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado. Já no número 8 fala assim, ó: creia que o amor vence o legalismo religioso. O amor vence o legalismo religioso. O amor de Jesus por aquele homem venceu a religiosidade. Qual era a religiosidade? Porque era um dia de sábado, e no sábado não poderia fazer cura, aquele homem não poderia segurar a cama dele. Então o que aconteceu ali? Venceu o legalismo. Já falei aqui com os irmãos a nível de religiosidade, de legalismo dentro da igreja. Houve um tempo atrás, se alguém subisse no púlpito de camisa polo, de calça jeans para pregar, misericórdia. Era difícil. Não vai pregar não. Era difícil pregar até sem paletó, só de gravata e sem paletó. De gravata e sem paletó. Se você tivesse sem paletó, você não pregava. Então isso é legalismo, isso é coisa de homem. Coisa de homem. Se nós se buscássemos a história, o porquê do terno, o porquê do pregador usar terno, das pessoas usarem, se buscar na história mesmo o porquê disso, vocês vão falar assim: mas como é que pode um negócio desse? Então nós precisamos deixar de lado
o legalismo religioso. Legalismo religioso. Aliás, aconteceu comigo. Eu fui pregar numa determinada denominação. Estava de férias e fui pregar numa determinada denominação. E quando eu vou, eu levo sempre uma calça comprida, um sapato e uma camisa de manga comprida. E aí eu fui visitar uma igreja. Quando eu cheguei na igreja, aí falaram assim, tem um visitante aí. Tem um visitante. Aí levam lá na frente. É pastor fulano de tal. Só que o pastor presidente daquela igreja já tinha ouvido falar do meu nome através da Rádio Melodia. Aí terminou o culto e falou assim, domingo que vem pode pregar aqui na igreja? Pode pregar aqui? Você vem pregar? Eu posso pregar. Aí no outro domingo cheguei lá todo arrumadinho, né? Todo arrumadinho, entre aspas, que eu não levei ferro, a camisa estava meio amarrotada. A camisa meio amarrotada. E eu fui embora, né? De calça comprida, sapato. Aí eu falei com o pastor, olha, eu não tenho paletó, não trouxe paletó porque eu estou de férias. Ele falou, não se preocupe, eu arrumo para o senhor uma gravata e um paletó rapidinho, eu arrumo. Ele foi lá e pegou a gravata e paletó. Pegou a gravata e paletó, e eu coloquei. A manga do paletó vinha aqui, cobria o dedão aqui. Mas eu usei. Eu sei que isso faz parte de algumas tradições, de algumas denominações. Mas eu estou falando a nível de legalismo, Se fosse pelo legalismo, Jesus não iria curar aquele homem. Você eu não posso curar não, vou curar aquele cego, porque ele não tem nada para carregar. Aliás, até curar no sábado era proibido. Então, creio que o amor vence o legalismo religioso. E aí no versículo de 10 a 13 nos fala assim, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que ele manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Graças, aí já vem outro versículo que é em Lamentações, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. No número 9, nos fala, estamos encerrando. No número 9 fala assim, viva uma vida de santidade e transformação. Viva uma vida de santidade e transformação. Uma vez que o Senhor mudou a sua vida, vamos em busca da santidade. E essa santidade não vai ser assim, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, daqui a 10 anos. O Senhor falou para Josué o seguinte, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Santificai-vos hoje. Então, uma vez que aquele homem, ele fora curado, então viva uma vida de santidade e transformação. Qual foi a transformação na vida daquele homem? Versículo de número 14. Mais tarde Jesus encontrou no templo, encontrou quem? O paralítico. Olha só. Encontrou o paralítico no templo. Ele disse, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Então, quando nós começamos a observar algumas coisas assim, de santidade e transformação, ele glorificou a Deus. No último domingo de cada mês, nós temos aqui o nosso culto das respostas. Então, é um momento de glorificar o nome de Deus. Mudança de vida. Se o Senhor Deus transformou você, é o momento que você foi transformado, é o momento de você ter uma novidade de vida. Número 10, nunca se esqueça da sua paternidade espiritual. Nunca se esqueça da sua paternidade espiritual. Quem é o seu pai espiritual? Meu pai espiritual é aquele que me evangelizou, aquele que me discipulou. De certa forma, ele até te ajudou. Mas quando vem falando aqui sobre paternidade, nunca se esqueça da paternidade espiritual. Nunca se esqueça que existe um Deus que toma conta de cada um de nós. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que não deixa você um só segundo. Não esqueça desse Deus. Às vezes nós ouvimos tantas coisas, tantas emissoras de rádio, tantas músicas por aí. E é um período em que o inimigo, é uma brecha que estamos dando para que o inimigo ele possa entrar e
de repente fazer uma farra em nossas vidas. Nunca se esqueça da sua paternidade espiritual. Do versículo 15 ao versículo 18 nos fala assim, ó, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai. Jesus falando que Deus era o seu próprio pai. Então nunca se esqueça da paternidade que você tem, paternidade espiritual. Jesus falando que Deus era o seu próprio pai, por isso que os judeus queriam matá-lo. Igualando-se a Deus. Aí praticamente quase fechando, em João capítulo 4, versículo 13, nos diz, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Isso conversando com a mulher samaritana. Aí voltando para João 5, versículo 24, nos fala, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vida eterna não começa quando você morrer. A vida eterna não começa quando você morrer. A vida eterna começa a partir do momento que você aceita a Cristo. A partir do momento que você aceitou a Cristo, que nós aceitamos a Cristo, nós começamos a desfrutar da vida eterna. Desfrutar da vida eterna. Porque nós nos pegamos muito a carne. Muito a carne. E esquecemos da área espiritual. Então Jesus, no versículo 24, ele fala, e eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Antes nós éramos condenados, estávamos condenados, mas já passamos da morte para a vida. Então, irmãos, fica aqui para os irmãos nesta noite, o assunto sobre o paralítico de Betesda. Na próxima semana, nós falaremos sobre o cego. Se o Senhor assim permitir,